Então, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês o Pipefy e como utilizar ele. Esse Pipefy é uma ferramenta de navegador mesmo e ele serve para gerenciar processos. Ele é uma ferramenta bem visual e intuitiva. Ele basicamente serve para facilitar, integrar e automatizar os processos dentro de uma organização. Na nossa diretoria, a ideia é que a gente use ele para gerenciar os projetos e gerenciar as tarefas dentro da diretoria. Vamos começar então. Essa é a página inicial do Pipefy, pipefy.com, e para entrar a gente clica em Login. Clicando em Login, aparece essa página aqui, que é um login padrão, em que você pode ou logar pelo Google ou usando e-mail e sua senha, normal. Ao logar, eu tenho minha página inicial. E qual a lógica dessa ferramenta aqui? Quando a gente quis implementar ele na João Pedro Júnior, eu criei a conta, eu tive que criar uma empresa. Criando essa empresa e eu sendo um administrador, eu posso convidar os membros dela, que foi o que eu fiz com vocês. Eu mandei um e-mail, vocês aceitaram o convite e fizeram uma conta, e agora vocês são membros da João Pedro Júnior. Então aqui em cima eu tenho a empresa e aqui eu tenho o meu perfil, que eu posso configurar as minhas informações de usuário. Aqui eu tenho as notificações sobre os processos que eu não vou usar agora. E aqui agora é a parte que é mais importante, que são os pipes. O que é um pipe? Pipe é um processo dentro da organização. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho reembolso, processo de negociação, processo de captação ativa, processo de gestão de projetos, processo de tarefas e equipe de projetos. E nessa área aqui só aparecem aqueles processos que eu faço parte. Então, por exemplo, aqui não vai aparecer um processo de seleção de equipe, porque isso é responsabilidade dos membros do RH. Nesse vídeo aqui nós vamos focar em dois pipes, o de gestão de projetos e o de tarefas e equipes de projetos. Como eu falei, agora nós vamos para o pipe de gestão de projetos. Só clicar nesse quadradinho. Então, como que é a disposição de um pipe? Vocês podem ver aqui, ó, que está escrito visualizar em Kanban. Kanban são esse modo de disposição de um processo, em que aqui eu tenho as fases, por exemplo. Projeto contratado, seleção de equipe, planejamento do projeto. Vocês veem que tem uma sequência: planejamento do projeto, alinhamento com a equipe, em andamento, pesquisa de satisfação. Tem toda uma ordem certinha que um projeto leva. Esse pipe aqui é para ser usado por gerentes de projetos, porque são eles que controlam essa movimentação aqui. Vamos supor que a comercial acaba de fechar um projeto. Eu quero adicionar ele no Pipefy para eu conseguir gerenciá-lo. Então eu posso clicar nesse maisinho ou nesse maisinho aqui. Ao clicar nele, eu posso ver que está escrito criar novo card. O card é esse quadradinho aqui, ó, redesenho de processo, divulgação de pesquisa de mercado. E a ideia é eu mover esses cards entre as fases, à medida que ele vai andando. Vocês podem ver que em andamento, aqui eu tenho 3 projetos, por exemplo. Esse aqui é só um exemplo. Então vamos lá, eu quero criar um card porque a comercial acabou de fechar um projeto. Vou clicar em criar novo card e aqui eu vou colocar o produto. O produto eu coloco, por exemplo, redesenho, não, vou colocar mapeamento de processo. Cliente, aí aqui no campo de cliente já tem uma coisa diferente. Eu não vou simplesmente escrever o nome do cliente. Vou clicar em adicionar um novo registro. O que é um registro? Registro são bancos de dados que eu tenho dentro do Pipefy, de organizações, ou de clientes, ou de projetos. E nesse caso aqui a gente tem um banco de organizações, que a gente vai clicar aqui, adicionar um novo registro, e a gente pode ou procurar aqui se tem
o nosso cliente, e se não tiver, é que eu vou exemplificar um caso que não tenha. Vou clicar em adicionar e aqui vai aparecer um formuláriozinho que se refere ao nosso banco de dados de organizações. Eu vou vir aqui e colocar o nome, CEPLAG, por exemplo, e o tipo de organização, secretaria, criar novo card. Que aí eu criei um novo card lá no meu registro. Esse card CEPLAG, ele foi criado lá em um banco de dados e agora ele está aqui. Por que a gente fez isso? Para que as interações com a mesa de organização sejam facilmente mapeadas. Que ao clicar no banco de dados e clicar em CEPLAG, eu vou ver em quais processos que eu tenho a CEPLAG, entendeu? Aí aqui eu tenho o gerente do projeto. Aqui eu adiciono um responsável do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui eu vou vir e aqui eu tenho uma lista de membros do nosso pipe de gerenciamento de projetos. Não, aqui eu não tenho todos os membros da empresa. Aqui eu só tenho os membros desse pipe, porque os pipes também tem membros. Por exemplo, igual eu falei no último exemplo, eu não sou membro de um pipe de seleção de equipe, porque eu não sou do RH. Então eu vou aqui selecionar eu como gerente. No caso, se vocês forem adicionar algum dia, vocês colocam o gerente, né, do projeto. Aqui eu tenho a opção de colocar um anexo, que eu vou colocar apt. Vou pegar um arquivo bem aleatório aqui. E aqui eu tenho a opção de também anexar a precificação, que eu não vou colocar. E por fim tem, se você clicar aqui em observações, ele é um campo reduzido, que se eu clico nele ele expande. Eu posso vir aqui e escrever tal projeto é assim assado. Ok. Aí eu clico aqui em criar um novo card. Então vocês verem que eu criei o card e ele apareceu aqui na nossa primeira raia de projeto contratado. Ou seja, aí aqui eu tenho um passo a passo do que esse projeto vai passar. Mas eu não vou simplesmente arrastar, porque dentro de cada fase eu posso ter alguns requisitos que eu preciso preencher para passar para a próxima fase. Por exemplo, vou clicar aqui. Aqui a gente está com uma ideia que é a seguinte: após o projeto ser contratado, começa a seleção de equipe. E aí a ideia é que esse pipe ele seja integrado a outro, e aqui o gerente escreveria os requisitos que ele quer para a equipe do projeto dele. Então eu quero que tenha feito GPL, que é uma matéria. Então, vou colocar aqui mover para seleção de equipe. Você viu que então ele foi movido para cá, para seleção de equipe. A equipe sendo selecionada, eu já posso passar para planejamento do projeto. Aqui é a fase em que o gerente vai planejar o projeto. Então, esse aqui são os requisitos para que esse projeto passe para a próxima fase. E outra coisa que eu não expliquei é que no lado esquerdo aqui eu tenho informações sobre esse meu card de mapeamento de processo. E aqui eu tenho, por exemplo, primeiro aqui eu tenho o formulário inicial, que eu tenho as informações que eu acabei de colocar, e aqui embaixo eu tenho o histórico do meu card. Então, primeiro ele foi contratado, depois ele passou para seleção de equipe, depois ele veio para planejamento de projeto. Aqui eu tenho cada fase discriminada. Eu posso também expandir elas e ver os requisitos que foram preenchidos em cada fase. Aqui no primeiro tem essa aba tarefas, que eu não vou explicar agora, depois eu explico mais para frente. Então tá, chegamos na fase de planejamento de projetos, atualmente planejamento do projeto. Primeiro eu preciso adicionar um novo registro. Aqui eu tenho a mesma lógica daquele dos clientes. Eu vou utilizar de um registro para ter em um banco de dados todos os nossos projetos. E aqui eu vou preencher informações que vão constar principalmente no contrato. Então eu vim aqui e eu obrigatoriamente vou ter que criar um novo, porque é um projeto novo. Então vocês viram que eu cliquei em
adicionar, e ao invés de abrir uma páginazinha externa, igual abriu no outro, abrir uma no próprio formulário. E aqui eu vou preencher esse formulário com as informações que ele me pede. Tem alguns campos que são preenchidos automaticamente, de acordo com como foi preenchido antes. Aqui eu coloco equipe, vai ser fulano, cicrano e beltrano. Aqui eu coloco eu clico aqui, ó, expande, professor orientador, eu posso colocar aqui um professor orientador, comissão avaliadora, a pessoa que é o principal contato que o Junqueira Júnior tem com o cliente. Se você reparar, a maioria dos campos tem uma descriçãozinha embaixo para explicar o que precisa ser preenchido. Aqui a maioria dessas informações vão estar no contrato. Aí aqui é o telefone dessa pessoa, o e-mail dessa pessoa. Aqui eu coloco o preço que está no contrato, sei lá, 20 mil reais. Aqui eu coloco o início e o fim previsto. Isso tudo consta no contrato, como eu falei. Aqui eu coloco hoje e o fim previsto para daqui a um mês, por exemplo. E o custo também que vai ter vindo lá do planejamento do projeto. Vou colocar, sei lá, 10 mil de custo previsto. Aqui eu anexo o meu planejamento e aqui eu coloco exatamente quando o projeto foi iniciado. Que eu vou colocar aqui, em vez de começou hoje, aqui começou amanhã. Aqui tem vários outros campos, mas esses campos só vão ser preenchidos quando o projeto terminar. Eu até escrevi isso aqui. Então adicionar um novo registro. Está carregando aqui, adicionou um novo projeto lá no banco de dados. E aqui eu peço para anexar novamente documento de planejamento do projeto. Vou colocar um documento aleatório aqui só como exemplo. Então eu preenchi todos os requisitos dessa fase e eu vou agora para a próxima, que é o alinhamento com a equipe. Alinhamento com a equipe também vai ter um requisito bem simples, que é a data que esse alinhamento foi feito, com uma data aleatória aqui, e possíveis observações e alguma possível alteração no planejamento anterior. Então eu vou deixar em branco porque não é obrigatório para preencher. Quando aparecer esse asterisco aqui é porque o campo é obrigatório de ser preenchido, se não aparece ele não é. Eu realizei então a minha reunião e vou mover para finalmente tarefas, entre aspas, em andamento, que eu vou ter todos os projetos que estão em andamento. Eu, como gerente, o que me importa é o de mapeamento de processo da CEPLAC. Tem até meu perfilzinho aqui, ó, Lucas Brandão. Se reparar aqui, ó, tem outros projetos, por exemplo, Doresópolis é a Débora, que é a gerente, Santana da Vargem é o Alejandro, então eles são responsáveis aqui. Então eu vou clicar aqui em mapeamento de processo e aqui vocês podem ver que não tem requisito nenhum, mas igual eu falei antes, nós temos aqui essa área aqui diferente, que é a aba de tarefa, fica acima do meu formulário inicial e de todo o histórico do meu projeto, que eu já falei que eu posso descer aqui e acessar as informações de cada fase. Mas voltando aqui, em tarefas, essa área aqui ela é destinada ao gerente passar as tarefas para a sua equipe. Então, por exemplo, eu quero que o fulano ligue para CEPLAC, por exemplo. Então, eu cliquei em maisinho ali, vou clicar em novo. E que eu vou vir aqui, ó, título da tarefa, ligar para secretário, membro da equipe responsável. Aqui eu adicionaria um membro da minha equipe que é responsável por ela. Aqui eu tenho o vencimento. O vencimento é para quando que eu quero que a pessoa faça isso. Eu quero que o cara faça isso para até dia 10. Sobre o membro da equipe responsável, eu posso clicar aqui em cima ou aqui. É a mesma coisa. O gerente já foi preenchido, o cliente também, o projeto também. Aqui eu indico o sprint, que refere-se a essa tarefa, e possíveis observações sobre a tarefa, tipo ligar de 1 às 4, por exemplo. Eu, como gerente, tenho essa informação e quero que a pessoa faça isso. Eu vou colocar aqui que o responsável sou eu, só como exemplo. Então eu vou clicar aqui em criar um novo card. Por que eu estou criando um novo card? Essa tarefa aqui, ela vai para um outro pipe que eu vou explicar posteriormente. Então vou criar um novo card. Ao criar essa tarefa, ela vai para um outro pipe. Nesse pipe ela fica na fase pendente até que haja uma alteração nela. Tá vendo aqui, ó? Aí nessa interface aqui você consegue
acompanhar todo o andamento das tarefas que você passou para sua equipe, que aqui vai estar os que estão pendentes, os que estão a fazer e os que estão concluídos. Estando todas as tarefas concluídas, a próxima fase é a pesquisa de satisfação com o cliente. Você vem aqui, passa para a pesquisa de satisfação, só arreda, porque essa fase aqui não tem nenhum requisito, então passou para o mapeamento, passou para a pesquisa de satisfação. E aqui, ó, eu tenho exatamente o nosso formulário de pesquisa de satisfação, que é bem curto. Por exemplo, probabilidade de recomendação. Se o cara coloca 7, ele coloca o motivo da nota e o que falta para um 10. Se o cara coloca um 10, some o que falta para um 10 e você escreve o motivo da nota. Aí, essa pesquisa você pode fazer por um formulário Google, que a gente até tem. Você pode perguntar para o cara, pro seu contato com o cliente. Então, tipo assim, é livre. A ideia aqui é que, independente do modo que você faça essa pesquisa, você passa as informações para cá. Eu vou colocar que a nota foi 8, motivo da nota blá 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 blá, e faltou isso e aquilo. Então eu fiz a minha pesquisa de satisfação e vou mover para encerramento, que é o fim do meu projeto. Vocês viram que eu posso ou mover o card no próprio formulário, eu posso só arrastar, igual eu estou fazendo. Então eu cheguei em encerramento. Em encerramento eu tenho mais requisitos aqui, ó. Aqui, ó, primeiro campo, atualizar informações do projeto. Eu tenho que buscar o registro do meu projeto que eu fiz naquela primeira fase de planejamento e preencher o restante das informações. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, e vou procurar aquele lá que tá aqui, ó, mapeamento de processo. Clicando aqui, ó, ele tá abrindo. Eu posso visualizar ele e editar os campos. E no final aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, preencha apenas os campos abaixo quando o projeto encerrar. É exatamente aqui que eu vou focar agora, que foi o custo que o projeto teve, o real não planejado, quando ele realmente se encerrou, o tempo gasto dos membros, um case que é você contar como foi o projeto. Lições aprendidas é a reunião que você faz ao final do projeto com sua equipe e explanando aprendizados, possíveis erros, possíveis melhoras na atuação de vocês, e são aprendizados realmente para próximos projetos. O termo de validação, que é um documento que o cliente reconhece que recebeu o produto e que ele está certo. Possíveis observações sobre o projeto, e é isso. Para editar, eu venho aqui, ó, por exemplo, eu quero adicionar uma observação, clica aqui no lapisinho, eu quero adicionar o tempo gasto, editar, certo? Vem aqui, ó, editar, que aí você vê. E a satisfação dos consultores é um formulário que o gerente é responsável de enviar para os seus consultores, sua equipe. Fazendo todos esses requisitos, eu venho aqui mover para concluído. Deu problema aí, por quê? Porque as tarefas, elas estão pendentes ainda. Esse erro é referente a essa áreazinha aqui, ó, de tarefas. Por que eu não consegui concluir? Porque tem tarefa pendente ainda. Então, eu vou aproveitar esse erro para explicar a parte de tarefas. Voltando para home aqui, eu vou para tarefas, equipes de projetos. E aqui eu tenho as tarefas que foram atribuídas para mim. O consultor, essa aqui é uma parte mais para o consultor usar, não o gerente. O gerente ele vai olhar essas informações lá na parte no pipe de gerenciamento de projeto. Aqui é para o consultor fazer o quê? Você vai ver aqui, ó, as tarefas que o seu gerente te passou. Ligar para o secretário, escrever nota de reunião. E aqui vai aparecer todas as tarefas que são relacionadas a você, e embaixo tem o nome do projeto a qual se refere essa tarefa. Então aqui no momento que eu vou, por exemplo, vou ligar, então vou vir aqui em fazenda, liguei. Depois de ligar,
aqui tem uns requisitos a serem preenchidos. Aqui tem uma orientação sobre reembolso, que a gente não vai focar agora, ignora isso. Aqui tem custos. Aqui, se eu tiver algum custo com a entidade, por exemplo, se fosse uma coisa de reunião, fui fazer uma reunião em um lugar, aqui eu colocaria um preço aqui, foi R$9. O que foi esse gasto de R$9? Foi ida e volta do busão, por exemplo. Tempo gasto com a tarefa. Então, aqui esses valores não fazem sentido porque é ligar, então eu vou deixar zero. Isso aqui foi só para dar exemplo. Mas o tempo gasto, a ligação durou 10 minutos. Então eu coloco aqui, pode ser uma estimativa, isso aqui não é para ser exato. Isso aqui é só para a gente ter uma noção do tempo que é gasto dos nossos projetos. E aqui alguma observação. O secretário falou isso e aquilo. Ok, então, eu concluí minha tarefa como consultor. Então eu posso mover essa tarefa para concluído. Tá feito, tá feitinha. Então agora ela veio aqui para a parte de concluído. Voltando lá para a página de gerente, que é o de gestão de projetos. Se eu for olhar aqui o card do meu projeto de mapeamento de processo, foi aquele que a gente criou no início, eu posso ver que essa tarefa aqui foi concluída. Top. Então eu consigo ver, o Lucas fez a tarefa que eu pedi para ele. Então aí ele pode vir aqui, e simplesmente mover para concluir. Agora realmente o projeto foi concluído. Daí acabou. Resumindo tudo, a ideia é o quê? Que esse pipe aqui de gestão de projetos seja utilizado pelo gerente. O gerente ele vai fazer essas movimentações aqui e vai controlar o seu projeto a partir da aba de tarefas, em que ele vai ver as tarefas que estão pendentes, as tarefas que foram concluídas. E a partir dessa aba aqui ele consegue atribuir as tarefas para os seus consultores. O papel do gerente é esse. Ele vai olhar as tarefas que foram feitas ou não, dependendo, ele cobra ou não da sua equipe. Terminando as tarefas, ele move para a pesquisa de satisfação, realiza a pesquisa de satisfação com o cliente e faz todo o processo de encerramento que está bem explicadinho aqui. Terminando tudo, o projeto é concluído. Agora, a função do consultor é vir aqui no pipe de tarefas, equipes de projetos, e aqui em pendente vai aparecer para ele todas as tarefas que foram atribuídas para ele em projetos. E ele vai ser responsável por olhar as suas tarefas, fazer elas, preencher esses requisitos caso ocorra, tipo os custos, o tempo gasto. Feito a tarefa, ele acabou. É bem rápido, bem simples e é isso. Essa foi uma explicação bem básica dos dois pipes de gestão de projetos e tarefas da equipe de projeto, que os dois estão bem relacionados. E a ideia é usar esses dois pipes justamente para a gente fazer uma gestão do conhecimento melhor na nossa empresa. É isso. Valeu, galera.